Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, dia 28 de janeiro, a Igreja celebra Santo Tomás de Aquino. Então você é convidado a acompanhar no Inspira Santo de hoje a reflexão sobre esse nosso santo de hoje, que é doutor da Igreja. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. E nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Meus irmãos, muitas vezes nós caímos na tentação de, em tudo, inclusive na vivência do nosso carisma, do nosso chamado, ficarmos presos somente às intenções. E é óbvio que isso é uma forma de egoísmo. Nós não queremos sair de nós mesmos, não queremos dar o passo. Ficamos ali imersos em boas intenções, massageando as nossas boas intenções, mas sem dar passos concretos, sem verdadeiramente amar. É como alguém que, como diz o Evangelho de hoje, coloca uma lâmpada embaixo de uma caixa ou embaixo de uma cama. É óbvio que não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nenhum alguém ter bons sentimentos, ter boas intenções de evangelizar, de se santificar, de ir ao encontro dos pobres, de ter vida de oração, de ter vida sacramental, mas não dar passos. A luz fica ali escondida, mas ela não brilha, porque a pessoa tem medo de se gastar. Na época de Jesus não existia energia elétrica. Quando ele fala de lâmpada, ele fala de algo que se consome. A pessoa que está escondendo uma lâmpada, ou ela está, de certo modo, com a lâmpada apagada, a lâmpada não quer se consumir, ela só quer se poupar, ou então a pessoa está se consumindo de forma escondida. Está gastando a sua energia, mas não está canalizando para o lugar certo. Às vezes a gente canaliza a nossa energia exatamente cultivando bons pensamentos, boas intenções, mas sem dar passos. Tudo bem, talvez a lâmpada já tenha começado a se acender, mas ela precisa ir para fora. Nós somos chamados a nos consumir, nós somos chamados a realmente dar passos. Santo Agostinho tem uma frase em que ele diz: se dizes basta, já morreste. Como quem diz, olha, na hora que nós dizemos que não temos mais como dar passos, que não é mais possível se converter, que não é mais possível se consumir, que nós nos acomodamos com o nosso pecado, nos acomodamos com o nosso egoísmo, nos acomodamos com a nossa omissão, com a nossa indiferença, é como se espiritualmente nós morrêssemos. Mas nós somos chamados a ressuscitar. E nós só podemos ressuscitar se formos como essa lâmpada que se consome, ilumina e é resposta. Nós temos a responsabilidade de anunciar, de não deixar escondido o tesouro que nós encontramos e que precisa ser evidenciado. Tesouro precioso que nós descobrimos, Jesus Cristo. E no nosso caso, que somos do Lumen, Jesus Cristo segundo um mistério muito específico. Jesus Cristo encarnado, crucificado, abandonado, presente nos pobres. Nós precisamos anunciar esse mistério.
que transforma, que gera salvação. Mas esse mistério, ele não vai ser anunciado e não vai ser fonte de salvação se nós escondermos tudo aquilo que nós podemos oferecer para Deus como resposta para a humanidade por uma vida consumida, por uma vida que é entregue, por uma vida que anuncia, muito mais do que com palavras, mas com obras concretas de amor e misericórdia. Nós precisamos dar passos, precisamos. E a lógica do reino de Deus é a lógica que Jesus apresenta no Evangelho. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Nós podemos interpretar essas palavras de Jesus de várias formas. Eu vou sugerir uma para a sua oração hoje. Aquele que se consome, Deus dará a ele a capacidade de amar ainda mais, de se consumir com alegria ainda mais. Aquele que não tem nada, aquele que não quer se gastar, aquele que só quer se poupar, ele vai perder até o pouco que tem, porque sua fé definha, sua esperança se acaba, ele murcha. Aquela lâmpadazinha que ainda estava acesa vai apagando, apagando, apagando até que deixa de existir. Não caia na tentação de ficar simplesmente esperando receber coisas para começar a ser resposta, para começar a se consumir. Aí quando eu tiver um dom, quando aparecer a situação ideal, a oportunidade perfeita, não, comece a gastar-se hoje, comece a ser resposta hoje, comece. Quanto mais você se dá, mais Deus dá a você a capacidade de amar mais, de ser fiel, de se converter, de se santificar. Essa é a lógica do Evangelho. Não é a lógica do poupar-se, mas a lógica do gastar-se. Vamos abraçar essa realidade. Convido você, na oração de hoje, a partir da palavra de Deus, a refletir que oportunidades você está perdendo porque você está preso simplesmente às boas intenções, mas sem dar passos concretos. Há quanto tempo você tem a intenção de colocar no seu projeto de vida formas mais frequentes de viver de modo atualizado o mistério cristológico, indo ao encontro dos pobres? Talvez você já há muito tempo tenha a intenção de visitar mais as casas de acolhimento. Talvez há muito tempo você já tenha a intenção de ter uma vida de oração frutífera, constante, profunda, uma vida sacramental realmente fiel. Talvez há muito tempo que você tenha a intenção de começar a rezar com a apostila. Talvez há muito tempo que você tem a intenção de procurar o seu acompanhador, de procurar ajuda para um problema que você está tendo, com uma ajuda da comunidade, de viver a fraternidade. Anote esses pontos e se decida a exterminar essa prisão que as boas intenções podem ser. Não fique preso simplesmente a elas. Dê passos. Boas intenções por si só não geram salvação. O que gera salvação é o sair de si, é o consumir-se, é o dar passos. E quanto mais nos consumimos com alegria e por amor, mais o Senhor nos dá a graça de nos consumirmos mais e nos configurarmos a Ele enquanto nos gastamos, enquanto somos resposta. Iluminamos enquanto nos damos. Que o Senhor nos dê essa graça e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.